Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, eu, professor Rogério, para mais uma aula do terceiro ano. Eu aqui na nossa sala de aula, vocês aí na casa de vocês e juntos, isso vai nos ajudar na hora de fazermos algumas atividades. Então, providencie aí lápis, caderno e borracha, ok? Então, vamos para o nosso quadro? Na aula de História de hoje, nós iremos estudar aspectos culturais de Teresina, aspectos culturais da nossa cidade. E qual habilidade nós iremos exercitar? Nós iremos perceber as diferenças dos costumes e tradições de outros países, estados e municípios com relação à nossa cidade, principalmente à nossa Teresina, ok? Vocês vão perceber que Teresina, para ser culturalmente o que é hoje, ao longo da história, ela sofreu diversas influências que fizeram com que ela se tornasse o que é hoje. Claro que essas influências continuam chegando aqui e continuam fazendo parte da nossa história. E é um pouco disso que nós iremos estudar na aula de hoje. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é observar alguns destaques culturais de Teresina. Claro que alguns destaques culturais de Teresina, não todos os destaques culturais de Teresina, porque são muitos destaques culturais que há aqui na nossa cidade. Também iremos perceber que a cultura de um povo passa pela tradição local. O que é a tradição local? Aquilo que vem de pai para filho, de avô para neto, de bisavô para neto e vai passando aí, olha, de geração em geração. Também nós iremos estudar tradições culturais teresinenses e compará-las com as de outros locais, ok? Nós iremos perceber as tradições culturais nossas, teresinenses, mas também comparando com a de outros locais, para percebermos a nossa riqueza cultural ao longo da história. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você sabe o que é cultura? Vamos estudar isso na aula de hoje. Você conhece as tradições culturais de Teresina? Bem, eu acredito que se não conhecer todas, conhece pelo menos algumas, nem que seja uma. São várias, são muitas. Em que as tradições de Teresina chamam mais a sua atenção? É na dança? É na culinária? É na religiosidade? Em que as tradições de Teresina chamam mais a sua atenção? Volto a dizer, são várias as tradições de Teresina. Não é apenas uma, são diversas. Bem, história dos costumes e tradições de Teresina. Eu já trago aqui dois elementos, que é a cultura arquitetônica, também presente na cidade, e a cultura culinária, tá bom? Bem, na imagem preto e branco, nós temos o Mercado de São José, também conhecido como Mercado Central ou Mercado Velho, tá ok? Essa imagem é uma imagem antiga, mas a arquitetura desse espaço ainda está preservada, está ali na região da Praça da Bandeira. E nós temos também aí uma coisa que todo mundo gosta, a comida. E aí temos a tradição cultural presente na culinária teresinense. Carne de sol,
Maria Isabel, macaxeira, paçoca, né, ou farofa, vinagrete, são pratos, né, elementos da culinária que estão presentes aí na nossa tradição, na tradição teresinense. Teresina é um município brasileiro, capital do estado do Piauí e a única capital da região Nordeste que não se localiza no litoral, distante 343 quilômetros do Oceano Atlântico, com uma população estimada em 868.075 habitantes, isso no ano passado, no ano de 2020. É a cidade mais populosa do Piauí. Está próxima à cidade maranhense de Timon. Teresina é a 21ª maior cidade do Brasil e a 17ª maior capital do país, sendo a 7ª capital mais populosa e a 7ª capital mais rica do Nordeste. Em outros locais do Brasil e mesmo em outros países, a história passa pelos costumes e tradições populares. E neste sentido, Teresina tem alguns destaques. Então, o que nós percebemos é que Teresina tem aí uma grande população, isso influencia diretamente a cultura. Ela está distante do mar, diferente de todas as outras 8 capitais de estados brasileiros. Então, isso também influencia nas suas tradições, ok? É uma cidade bastante grande, bastante populosa, bastante povoada, ok? E isso faz com que Teresina ganhe alguns destaques. Nós temos aqui a tradição religiosa, historicamente uma tradição religiosa presente em Teresina. E isso porque a primeira grande edificação de Teresina foi a igreja de Nossa Senhora do Amparo, que está ali na região da Praça da Bandeira, aquela igreja branca maior que está bem de frente para a praça, ok? Influência, claro, também da colonização no Brasil. Também Teresina tem outro aspecto cultural bastante famoso, que é o aspecto esportivo. E ali nós trazemos o badminton, que tem ganho muito espaço aqui na nossa cidade nos últimos anos. Nós temos também a música como grande destaque aqui em Teresina. Historicamente, nós temos belíssimos artistas e belíssimas músicas produzidas na nossa cidade também. Nós temos a dança, a cultura do boi, por que não trazer a cultura do boi aqui? É um aspecto histórico bastante presente na nossa cidade, né? E importantíssima para o estado do Piauí. E nós temos outra cultura, que é a cultura comercial, e historicamente também é um aspecto cultural relevante. O comércio de Teresina. Teresina, a partir do momento de sua construção, ela passou a ser, e até hoje é, um grande polo comercial. Mas vamos falar um pouco mais sobre os aspectos culinários da nossa cidade. Olha que imagem maravilhosa, né? Belíssima as imagens que aqui estão, né? E que nos deixa com água na boca e que, volto a dizer, são aspectos culturais da cultura teresinense. A cozinha teresinense, ou a culinária teresinense, traz a piauiense, né, no gosto pelos temperos como a pimenta de cheiro, o coentro, né, o cheiro verde. Destacam-se ainda a galinha à cabidela, a paçoca, também conhecida como farofa, a Maria Isabel, seja ela de carne ou seja ela de frango,
o baião de dois e o sarapatel. Temos diversos outros pratos também que se destacam aqui. A panelada, né, aqui feita em larga escala, também é um desses. Destacam-se também comidas populares como a buchada de bode, a panelada que eu acabei de falar, servidas nos mercados públicos de Teresina. E isso é um aspecto que, né, devemos levar em consideração. Muitas comidas que são típicas da cultura teresinense são servidas historicamente nos mercados públicos espalhados pela cidade. Seja o Mercado Central, seja o Mercado de Seco, seja o Mercado da Pissarra, seja o Mercado São Joaquim, do Mafuá, do Parque Piauí ou diversos outros mercados que temos aí na nossa cidade. Mas tem muita gente que sai de casa somente não para adquirir um produto que ele vai manipular em casa, não. Alguns saem de casa culturalmente para se deliciar com essas comidas maravilhosas que estão presentes na culinária teresinense e que são comercializadas aí nesses espaços, nos mercados. Outras comidas podem ser observadas em diversos estados do Brasil, né? Como a feijoada carioca, já em outros países na Itália, a alimentação à base de massas como pizza, como macarrões, né? Teresina tem os seus aspectos, mas também nós devemos entender que outros estados brasileiros, o exemplo aqui o Rio de Janeiro, tem, o Rio de Janeiro no caso a feijoada, como um prato típico, né? E temos aí várias comidas espalhadas pelo Brasil que são típicos de outros locais, mas Teresina também tem as suas que devem ser levadas em consideração e valorizadas, claro, por nós. E outros países também têm aí os seus alimentos que são culturais, que são típicos, a exemplo disso, a Itália com as suas massas. Nós temos muitas pizzarias espalhadas por Teresina, né? Mas é um prato bem mais típico do país, né? País chamado Itália, que fica na Europa. O artesanato é outro aspecto cultural presente na cultura teresinense e que nos acompanha aí ao longo de toda a história da nossa cidade e, por que não, do nosso estado do Piauí. Nós temos aqui alguns exemplos. Teresina é conhecida por seu artesanato, principalmente pela arte santeira em madeira ao longo dos anos, né? E também o artesanato em cerâmica, que talvez seja a nossa maior expressão em artesanato, seja o artesanato em cerâmica, o artesanato ceramista. E destaca-se aí o polo cerâmico do bairro Porto Velho, que foi o lugar onde Teresina começou. E aí sim, o bairro Porto Velho, situado na confluência, ou seja, no encontro ali dos rios Parnaíba e Rio Poti, é uma tradição, é um tradicional polo de produção deste tipo de arte, tá bom? Então, na região do Porto Velho é onde está situado o polo cerâmico, que é uma arte que se destaca na cultura teresinense aí ao longo dos anos, tá bom? A temática é variada e eclética, passando por utensílios decorativos e de uso diário e também esculturas sacras ou mesmo esculturas profanas, ou seja, esculturas corriqueiras, que servem aí principalmente para decorarmos aí os nossos espaços, em alguns casos como utensílios domésticos, tá bom? Bem, mas também temos artesanato em outros estados que merecem destaque. E aqui em cima está o artesanato comum no estado do Tocantins, né? Que é o artesanato confeccionado com um produto chamado capim dourado, tá bom? Eles extraem o capim dourado dali da natureza e produzem diversas peças famosíssimas aí
Brasil e, por que não, no mundo afora. É somente mais um exemplo de artesanato. Temos artesanato aí espalhado pelo Brasil e pelo mundo de diversas formas, de diversas naturezas. Porém, em Teresina nós destacamos aí a arte santeira e também destacamos a arte em cerâmica. Outro aspecto cultural de Teresina está baseado no esporte. Eu já trouxe aqui o badminton, que é um esporte que está sendo muito praticado aqui na cidade de Teresina e, por que não, no estado do Piauí. Na verdade, esse esporte ele tem ganho o Brasil, mas ele tem grande destaque aqui em Teresina. Mas temos outros esportes também que se destacam aqui, tá bom? Bem, a começar a falar pelo futebol. Nós temos alguns times em Teresina, ok? E times que profissionais, né, do futebol, mas temos também os futebolistas amadores, aqueles que gostam de jogar futebol aí no final de semana, à noite, de forma não profissional, que estão aí conservando uma cultura, claro, da nossa cidade, que é o amor, a paixão pelo esporte. Então, por isso nós temos o estádio Albertão, que é o maior da cidade, tem capacidade para 44.200 torcedores. Tem infraestrutura para futebol, atletismo e transmissão de jogos por rádio e TV. Também nós temos o estádio Lindolfo Monteiro, ou chamado de Lindolfinho, né, que foi inaugurado no ano de 1944. A cidade conta com os seguintes times de futebol. Tem o Esporte Clube Flamengo, né, que é o Flamengo do Piauí, conhecido como Flamengo do Piauí, o River Atlético Clube, a Sociedade Esportiva Tiradentes e também o Piauí Esporte Clube. Também temos outro esporte que está sendo bastante praticado aqui, que é o rugby, ok? Que tem crescido muito aqui na capital. Também nos últimos anos, Teresina tem se destacado aí no badminton, que é o que eu falei anteriormente. O futebol é o esporte ainda mais popular, não só em Teresina, mas em todo o Brasil e mesmo no mundo, tá bom? O esporte mais popular do mundo é o futebol, ok? E que é largamente praticado aqui em Teresina, ok? Em Teresina, no estado do Piauí como um todo, no Nordeste brasileiro, no Brasil de modo geral, o futebol é bastante praticado. E essa cultura é bem representada aqui por esses times de futebol e tem o seu espaço que se chamam praças esportivas mais famosas, que é o estádio Albertão e o estádio Lindolfo Monteiro. Também nós temos a nossa cultura religiosa, a religiosidade. Puxar logo as imagens. Bem, nós temos aqui a Igreja Nossa Senhora do Amparo, é o templo católico mais antigo de Teresina, que foi construído entre os anos de 1850 e 1852. Também nós temos aqui a Catedral Nossa Senhora das Dores, que está aqui na imagem, tá bom? Que foi fundada em 1867, passando por várias reformas até então. Foi uma capela construída pelo vigário Manuel Mamede e ampliada pelo bispo Dom Severino. Na história, as religiões católicas e evangélicas e de matrizes africanas ganham vários seguidores em Teresina ao longo do tempo, tá bom? Tanto a religião católica como a religião evangélica e as religiões de matrizes africanas têm ganho muito espaço na nossa capital, ok? Isso acontece tanto, claro, na nossa cidade, quanto nos demais estados brasileiros. A religiosidade ela tem se difundido. E Teresina, ela tem se demonstrado uma cidade bastante religiosa nas diversas religiões, ok? Ela começou
com a construção aí da igreja Nossa Senhora do Amparo, porém, hoje nós temos diversas outras igrejas e diversos outros templos de diversas denominações religiosas espalhadas aí na nossa cidade. Festas culturais de Teresina. O Piauí possui 224 municípios. Cada um possui uma festa, ou melhor, uma manifestação artística cultural. É incontável o sucesso das festas piauienses. E não só o sucesso, como a variedade delas. No Piauí temos vaquejada, festas religiosas, festivais que trazem todos os estilos musicais e tem aqueles que resgatam e valorizam a cultura piauiense. Em Teresina se destacam as festas juninas, os blocos carnavalescos e as festas religiosas, dentre outros. Estamos aí em um período de festa junina, porém o distanciamento social não permite que essas festas aconteçam, mas faz parte sim da cultura teresinense, assim como o carnaval, assim como as festas religiosas. Ok? E aí nós temos duas imagens, uma do Curso de Teresina, que acontece na Avenida Raul Lopes, né, uma semana antes do carnaval, e nós temos aí também uma festa religiosa, né, representada aí, inclusive uma festa religiosa no período junino. Isso aí está destacado, está explícito pelas bandeirolas que estão aí penduradas aí em cima da imagem. E agora, convido a vocês para pegarem lápis, caderno e borracha, que vamos exercitar aquilo que estudamos na aula de hoje. Primeira questão. Conforme estudamos, qual é a cidade mais próxima de Teresina? Qual é a cidade que está mais próxima de Teresina? Foi falado isso aqui na nossa aula. Vamos para a resposta. É a cidade maranhense de Timon. Por que isso é importante? Para entendermos que a cultura de outros estados está presente na cultura teresinense e isso vem sendo trazido ao longo do tempo. Então, essa troca é muito importante entre a cultura teresinense e a cultura, no caso a cultura timonense, mas uma cultura vindo aí de outro estado. Segunda questão. Cite um prato típico da culinária teresinense. Essa é relativamente fácil, porque tanto nós estudamos aqui, quanto nós gostamos de vários desses pratos que estão presentes na nossa cultura culinária. Então pensem aí um rapidinho, anotem aí no caderno, um prato típico da culinária teresinense. Pode ser a galinha cabidela, a paçoca Maria Isabel, o baião de dois, o sarapatel, a buchada de bode, a panelada, dentre tantos outros pratos da nossa culinária. Em qual bairro está localizado o famoso polo cerâmico de Teresina? Isso nós também falamos aqui na aula de hoje. Em qual bairro está localizado o famoso polo cerâmico de Teresina? Um tempinho aí para vocês responderem. Em qual bairro está localizado o famoso polo cerâmico de Teresina? Está localizado no bairro Porto Velho. E aí volto a dizer, a maior expressão da nossa cultura artesanal é a cerâmica, ok? É o trabalho artesanal em cerâmicas, ok? E o polo cerâmico da nossa cidade está justamente no bairro Porto Velho, que é o bairro por onde começou a cidade de Teresina. Quarta questão.
Cite o nome de um dos times de futebol de Teresina. São times históricos, antigos e ganham importância. Por quê? Porque eles fazem parte da cultura. É um dos aspectos culturais de Teresina, esse amor pelo esporte. Então, cite o nome de um dos times de futebol de Teresina. Vamos ver aqui, então, quais são. Pode ser o Esporte Clube Flamengo, ou Flamengo do Piauí, como é conhecido, o River Atlético Clube, a Sociedade Esportiva Tiradentes ou o Piauí Esporte Clube. Esses são os principais clubes de futebol de Teresina. Quinta questão. Cite uma das festas que destacamos na aula de hoje. Bem, nós destacamos algumas festas, mas a gente vai aqui citar uma ou duas. Vamos para a resposta. Festas religiosas, festas carnavalescas, festas juninas e mesmo as vaquejadas. Essas são festas que se destacam na cultura teresinense. Ok? Claro que podem haver várias outras festas, mas essas aqui ganham destaque. E o que nós estudamos na nossa aula de história de hoje? Nós estudamos alguns aspectos da nossa cultura, os aspectos culturais presentes na cidade de Teresina, claro, comparando sempre com a de outros locais. Mas importante para sabermos que nós temos uma cultura definida, uma cultura importante na nossa cidade. Vimos que a história de um local passa pelas tradições culturais, estudamos algumas tradições culturais de Teresina, comparamos algumas tradições culturais de Teresina com as de outros locais e fizemos algumas atividades referentes às tradições culturais de Teresina. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, até a próxima aula. Um abraço!